Neste vídeo você vai aprender, de um jeito simples e direto, como identificar e eliminar no silêncio do seu dia a dia 17 hábitos que roubam sua paz interior e drenam sua energia. O vídeo mostra, com exemplos práticos e dicas baseadas no estoicismo, como deixar de se comparar, parar de buscar aprovação, soltar o controle, se libertar de rancores, viver para si e não para os outros, filtrar melhor o que consome e transformar pequenos gestos em grandes mudanças. Ao longo da jornada, você descobre como aplicar o estoicismo para lidar melhor com ansiedade, culpa, reclamações e até mesmo com os julgamentos dos outros. Aprende que mudar de verdade não precisa de espetáculo nem plateia, basta constância e respeito ao próprio tempo. No fim, você leva para a vida ferramentas para fortalecer sua mente, acalmar emoções e construir uma rotina mais leve, autêntica e cheia de propósito. Vamos começar. Já parou para pensar que às vezes o maior barulho da nossa vida não vem de fora, mas faz eco dentro da cabeça da gente? No meio de um mundo que vive gritando novidade, selfie, opinião, parece que o silêncio virou artigo de luxo, quase um tesouro escondido. Eu lembro nitidamente de um dia tão bagunçado que parecia que o caos tinha feito morada dentro de mim. Foi justo nessa pausa, quando o mundo calou, que eu enxerguei um hábito tóxico me puxando para baixo. Sabe aquela sensação de limpar um quarto escuro, onde cada canto tem uma poeira antiga? Foi ali, no silêncio, sem ninguém olhando, que decidi, chega, preciso me livrar disso. No meio desse silêncio, é como se a vida ganhasse outro ritmo. Decisões profundas aparecem, pesadas mas sinceras. Ciclos se encerram, portas velhas batem, e a gente segue em frente com aquela certeza interna de que não precisa de plateia para mudar. Imagina só, você, sua vontade de crescer e o silêncio, limpando o chão da sua alma, bem devagar com a porta fechada. Não precisa gritar nem fazer anúncio, basta sentir. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por 17 hábitos que precisam sumir da sua rotina. Tudo inspirado pelo estoicismo, para transformar de verdade o seu jeito de viver. Antes de mergulhar de cabeça, já te convido. Desce ali nos comentários e escreve do seu jeito algo como: hoje começo a eliminar o que não me serve mais. Parece bobeira, mas esse gesto é como se fosse o primeiro passo da faxina. Um compromisso quase invisível, só seu, mas que já prepara sua mente para a mudança. Escrever é desenhar um mapa novo para si, sabe? E assim, de grão em grão, você vai montando o seu caminho. Agora, vamos direto ao ponto. Primeira coisa, elimina a vontade de estar certo o tempo inteiro. Obsessão por razão é tipo carregar uma pedra no sapato, ninguém vê, mas pesa pra caramba. Já me peguei discutindo só para provar um ponto, como se a vitória trouxesse alívio, mas no final só restava um vazio cansado. Epicteto já soltava aquela: é impossível aprender o que você acha que já sabe. Parece ironia, mas é real. Querer ter razão é o ego fazendo bagunça. Não força. Tive que escolher num momento de tensão, calar e ouvir em vez de rebater. Olha, o silêncio naquele dia valeu mais do que qualquer troféu imaginário. Não precisei anunciar vitória, só respirei fundo, ouvi mais, falei menos e sorri onde antes eu brigava. Engraçado como silenciar provocações exige coragem de verdade, não é fraqueza nenhuma. Pergunta para si mesmo: vale a pena perder a paz por bobagem? Quando larguei essa mania, senti o corpo leve, como se tivesse tirado um casaco pesado. No fim, a força verdadeira mora na harmonia, não na última palavra. Agora olha só, parar de se comparar é tipo arrancar um espinho invisível do coração. Ninguém vive a sua vida, ninguém pisa exatamente no seu chão. Comparação é veneno que ninguém vê, mas vai secando a raiz da sua confiança. Quem nunca abriu uma rede social e se sentiu atrasado vendo as conquistas dos outros? Sêneca, sábio como sempre, alertava: enquanto se compara, você esquece de viver. Cada um tem um roteiro, um tempo, uma estação. Comparar é usar uma régua que nunca vai encaixar no seu desenho.
Eu já transformei inveja em inspiração perguntando o que eu quero de verdade para mim. Não precisa sumir das redes, só mude o olhar. Em vez de usar o sucesso alheio para se diminuir, tenta ver como lembrete dos seus próprios desejos. Não enxergue as conquistas dos outros como falha sua, mas como placas no caminho, te mostrando possibilidades. Sua árvore cresce no seu tempo, e a beleza da vida está justamente no descompasso de cada raiz. Eliminar a comparação em silêncio faz brotar uma autoconfiança que nem o vento derruba. E assim, a terceira trava da jornada, o costume de justificar tudo o tempo todo. Cara, justificar-se é um desgaste danado. Quantas vezes já me peguei dando explicação só porque disse não, como se a gente precisasse pedir licença para ser sincero. Marco Aurélio, mestre em viver com dignidade, já dizia: ações falam, palavras tentam acompanhar. Ficar se defendendo o tempo todo é ceder o próprio poder para o julgamento dos outros. Aprendi a agir com integridade e deixar que minha vida fale por mim. Não precisa explicar cada passo, cada escolha, como se o mundo fosse um tribunal esperando sua defesa. Se afastar de relação ruim, faça em silêncio, sem discursos longos. Quem entende de verdade não exige justificativa. Soltar esse tribunal da opinião alheia liberta e faz a paz crescer de mansinho, igual cheiro de café fresco pela manhã. Agora, vamos falar do vício em reconhecimento. Esperar aplauso é uma armadilha invisível, dessas que prendem sem você ver. Já ajudei alguém esperando um obrigado que nunca veio, e doeu mais do que eu queria admitir. Os estoicos ensinam: faça o bem e esqueça. O jardineiro não precisa de plateia. Ele só cuida do jardim porque é o que faz sentido para ele. Já fiz o certo sem esperar elogio e senti uma liberdade que não tem preço. Faça as coisas por você. Trabalhe, ame, cresça pelo valor que isso tem para sua alma, não para agradar plateia invisível. Eliminar essa sede de aplausos é se libertar do peso das expectativas alheias. Chegou a hora de cortar o desejo de controlar tudo. Querer segurar as rédeas de cada detalhe é como tentar segurar água com as mãos, impossível e frustrante. Planejei cada passo de um projeto, e mesmo assim o imprevisto fez a festa e mudou tudo. Epicteto já dava a letra. Você controla suas respostas, não os eventos. Troquei ansiedade por adaptação numa dessas vezes em que um atraso ameaçava estragar o dia. Liguei uma música em vez de reclamar, e vi que soltar o controle é mais sobre navegar do que prever. Pergunte para si: isso eu posso controlar? Se não, solte em silêncio. Confiar na própria capacidade de responder ao novo é abrir espaço para leveza e espontaneidade. Agora bora falar de opinião. Opinar por impulso, principalmente sem filtro, é um barulho desnecessário. Quem nunca comentou numa rede social só para corrigir alguém e acabou sentindo aquele vazio depois? Sêneca, sempre sábio, lembrava: guarde o julgamento quando não conhecer o todo. O silêncio, nesse caso, é pura sabedoria, não omissão. Em discussões, aprendi a ouvir mais, falar menos e perceber como a clareza brota sozinha quando a gente para de disputar palavra. Antes de falar, pergunte: isso realmente acrescenta? Falar menos, observar mais, economizar energia. O silêncio preserva a humildade e ensina a importância de dar valor à opinião que você dá para si mesmo, não só para os outros. Por fim, só para fechar esse bloco, vamos encarar um fantasma: o rancor guardado em silêncio. O rancor é um veneno que a gente toma esperando que o outro sinta. Já fiquei remoendo mágoa antiga, enquanto o outro seguia leve. Marco Aurélio mandava a real: o que te fere é o que escolhes carregar. Perdoar não é esquecer, é se libertar de correntes. Já soltei dores antigas só por mim, sem confrontos, sem plateia. Digo para mim mesmo: me liberto por mim. Cada vez que a mágoa aparece, escolho não alimentar. Soltar essa mochila de pedras é abrir espaço para a alegria entrar. Sua alma merece espaço, merece leveza, merece o direito de respirar sem peso. Medo de desapontar os outros é um fantasma que muita gente alimenta em silêncio, quase sem perceber.
Quantas vezes você já aceitou tarefas só para não magoar alguém, mesmo sentindo o corpo pedir descanso? A verdade é que dizer sim por medo de desagradar é como tomar chuva para não molhar ninguém, mas quem acaba ensopado é você. Sêneca dizia que quem vive para agradar se condena a não viver de verdade. Os limites que a gente coloca são sinal de maturidade, não de egoísmo. Já disse não com um sorriso no rosto, firme, mas gentil, e senti uma paz que nenhum aplauso traz. Quem se afasta quando você impõe seus limites, na real nunca esteve contigo de verdade. Outra sombra que paira é a culpa por ser quem se é. Quanta gente sente vergonha da própria intensidade, da própria luz, como se cada traço diferente fosse um defeito a ser escondido. Já pedi desculpa por ser do jeito que sou, como se isso precisasse de permissão. Sêneca soltava: quem tem vergonha de si não se conhece. A gente é luz e sombra, é mistura, é bagunça bonita. Quando parei de me podar para caber nos moldes alheios, floresci do meu jeito. Aceitar-se é um ato silencioso, um abraço sem plateia, mas que transforma a vida inteira. Viver para os outros é o caminho mais rápido para se abandonar. Já fiquei em relações e projetos só por expectativa dos outros, não porque fazia sentido para mim. Sêneca advertia: a vida é longa, mas só para quem sabe usar bem o tempo. Quando larguei papéis que não eram meus, a liberdade veio como um vento fresco. Mudanças profundas não precisam de anúncio, só de atitude. Reencontrar-se é sair do palco e se achar nos bastidores da própria alma, no silêncio dos próprios pensamentos. Colocar sua paz nas mãos de outra pessoa é um jogo perigoso. Ficar esperando que alguém mude para você ficar bem é uma prisão emocional. Já esperei desculpas que nunca chegaram e só eu ficava preso naquela expectativa. Epicteto dizia: controle suas ações, não as dos outros. Mudei minha postura diante de conflitos e percebi o peso diminuindo. Quando você assume o leme da sua paz, o mundo vai aos poucos se alinhando ao seu novo jeito de ser. Em silêncio, sem cobranças, a vida se ajeita. Tem também o hábito de falar demais sobre planos. Já notei como, ao contar demais, a empolgação evapora antes da coisa acontecer. Epicteto sugeria agir como quem está treinando em silêncio. Hoje, guardo planos para mim, trabalho quieto e deixo os resultados falarem. Proteger energia é tão importante quanto proteger um tesouro. Não exponha ideias frágeis ao vento das opiniões alheias. Trabalhe, foque e deixe o feito aparecer na hora certa. Em silêncio, seus sonhos ganham raiz. E olha só, não dá para esquecer daquele costume de carregar emoções que nem são suas. Absorver o que não te pertence é um fardo que ninguém deveria aguentar. Já engoli frustrações só para não incomodar, mas só me fez mal. Sêneca dizia: não dependa das emoções dos outros. Você não é responsável pelo que o outro sente. Aprendi a escutar, acolher, mas devolver o que não era meu. Em silêncio, crie limites. Sua presença é apoio, não fusão. Cuide da sua alma como quem protege um jardim raro. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar para a quantidade de informação negativa que a gente consome todo dia. Notícia ruim, reclamação, tragédia. Tudo isso entra na mente feito poeira, que vai se acumulando nos cantos. Já comecei o dia ansioso só de ler manchete pesada logo cedo. Epicteto falava: você se torna o que consome. Não é questão de se alienar, mas de se proteger. Já troquei redes tóxicas por conteúdos que me elevam. E aos poucos fui sentindo a energia voltar. Limpar a mente é igual limpar o prato depois da refeição. Tira o excesso, deixa só o que alimenta. Em silêncio, escolha o que entra, porque sua paz depende disso. Reviver o passado é como arrastar uma corrente que só faz barulho e cansa. Já me peguei, várias vezes, preso em erro antigo, revivendo o mesmo filme sem necessidade. Sêneca já ensinava: o agora é tudo que temos. O passado serve para ensinar, não para aprisionar. Quando decidi olhar meus erros como lições e não como sentenças, senti um alívio imenso, como se finalmente tivesse tirado a mochila pesada das costas.
Foque no presente. Solte o que te prende atrás. Em silêncio, deixa o futuro chegar. Leve, sem bagagem desnecessária. Agora aquela mania de reclamar de tudo merece um olhar atento. Reclamar é tipo plantar espinho esperando colher flor. Já passei dias só enxergando defeito em tudo. Trânsito, clima, até no café da manhã. Epicteto dizia: não são as coisas, mas nossos julgamentos que nos perturbam. Reclamar paralisa, agir transforma. Já troquei as queixas por um podcast no trânsito e olha, a mente agradeceu. Sempre que bate a vontade de reclamar, pergunto: isso resolve ou só consome energia? Em silêncio, escolha ação ou silêncio, e aos poucos sua mente vai aprendendo a ver possibilidades, não só falhas. Colocar-se por último parece nobre, mas é traição consigo mesmo. Já coloquei todo mundo na frente, e quando vi estava exausto, apagado, como uma vela esquecida num canto. Epicteto dava o conselho: cuide de si como cuida de um filho. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Quando finalmente disse não, para reservar um tempo só para mim, foi revolucionário. Inclua-se nas prioridades, descanse. Escolha-se sem peso na consciência. Em silêncio, pare de se apagar e deixe sua luz acender o próprio caminho. A caminhada até aqui foi cheia de desvios, mas cada eliminação é como abrir uma janela nova para a paz entrar. Se comparar, justificar, buscar reconhecimento, querer controlar, opinar sem pensar, guardar rancor, temer decepcionar, sentir culpa, viver para os outros, esperar que mudem por você, expor planos demais, absorver o peso alheio, consumir negatividade, reviver passado, reclamar sempre, se negligenciar. Tudo isso é peso invisível. Quando começa a eliminar, o mundo não percebe de fora, mas você sente o alívio por dentro, como uma brisa fresca varrendo a casa depois da tempestade. É aí que o estoicismo mostra sua força. Essa filosofia ensina que a verdadeira mudança começa no interior, no silêncio das escolhas pequenas, onde ninguém vê. Não precisa de fogos de artifício nem de plateia aplaudindo. A vida muda é na hora em que você se escuta de verdade e decide que merece mais. Cada hábito eliminado em segredo é como arrancar um tijolo de uma parede que te impedia de crescer. Aos poucos, o espaço da paz vai se abrindo e você percebe que o que era sufoco vira clareira. O segredo está no silêncio que você cultiva entre um pensamento e outro. Quando você percebe, o caminho já está mais leve, como se a mochila da vida tivesse perdido metade do peso só por ter tirado essas pedras silenciosas do dia a dia. Engraçado como muita gente acha que para mudar de verdade precisa anunciar aos quatro ventos, fazer promessa, contar plano para todo mundo. Mas o que transforma mesmo é aquilo que nasce no escuro, longe do barulho, igual semente que germina debaixo da terra, longe dos olhos, só esperando o tempo certo para florescer. Assim é com os hábitos que você elimina quietinho, sem drama, sem precisar provar nada para ninguém. No fundo, o maior prêmio é aquela paz que ninguém tira e que só você sente. No início, pode parecer estranho andar na contramão da cultura que valoriza tanto o aplauso, o like, a exposição constante. Mas aí que está a beleza do segredo. Enquanto o mundo está distraído com a superfície, quem olha para dentro descobre oceanos de profundidade. Os estoicos sempre disseram: o domínio do exterior é ilusão, mas o domínio de si é liberdade pura. Quando você para de se importar tanto com a validação alheia e passa a cultivar o próprio jardim em silêncio, cada pequena conquista se transforma num tesouro guardado no peito. Não é preciso reconhecimento, só a certeza tranquila de estar no caminho certo. Aos poucos o silêncio vira escudo e também bússola. Ele protege dos julgamentos apressados, das comparações vazias e até das próprias armadilhas internas. Na dúvida, experimente calar antes de responder, respirar antes de agir, observar antes de intervir. O silêncio não é ausência de voz, mas presença de consciência. E olha, quando você começa a praticar isso, percebe que muitos conflitos se resolvem sozinhos, igual tempestade que passa sem destruir nada. A paz não é falta de problemas, é o jeito de olhar para eles sem deixar que tirem sua força.
Nessa jornada, não espere entender tudo de uma vez, nem se cobre perfeição. O caminho estoico é uma estrada longa, feita de tropeços, desvios e retornos. O importante é não se perder de si, não esquecer do propósito. Cada hábito eliminado é um pequeno triunfo, uma porta aberta para um modo de viver mais leve e verdadeiro. Tenha paciência consigo mesmo, celebre as pequenas vitórias e siga eliminando o que não serve, mesmo que ninguém veja. A disciplina, silenciosa, é como raiz forte que sustenta a árvore mesmo nas tempestades mais bravas. O mais curioso é que quanto mais você avança em silêncio, mais percebe que a paz interior não depende do mundo estar calmo, mas de você aprender a ser o próprio abrigo. A filosofia estoica ensina isso de forma quase poética. Só quem enfrenta as próprias sombras descobre o valor real da luz. Por isso, ao eliminar hábitos que te sabotam em segredo, você vai, pouco a pouco, se tornando autor da própria história. Nada é por acaso. Cada escolha de hoje planta o amanhã, igual semente boa em terra fértil. No fundo, viver é esse constante recomeçar. Não importa o quanto você tenha errado ou se sabotado antes, sempre existe a chance de tirar um peso, largar uma comparação, soltar uma culpa. O silêncio que você cultiva não é vazio, mas espaço para florescer o que realmente importa. E é aí que mora a essência do estoicismo: fazer do silêncio o seu mestre e da paz o seu destino. Quem aprende a viver assim, descobre que o barulho do mundo já não assusta tanto. Agora, tudo faz sentido, cada passo tem propósito, e a vida, enfim, ganha aquele sabor de liberdade que você sempre buscou. O tempo vai passando, e você percebe que as mudanças silenciosas são as mais duradouras. É como a água escorrendo pelas pedras, sem pressa, mas capaz de esculpir montanhas. Não é do dia para a noite que tudo se transforma, mas todo pequeno passo importa. Quando você deixa de justificar cada escolha, de se comparar o tempo todo, de esperar reconhecimento de fora, o mundo parece desacelerar, e aquela ansiedade barulhenta vai perdendo a força. O segredo é insistir nesse cuidado com as próprias raízes, mesmo quando ninguém aplaude ou repara. Na prática, cortar o excesso de opinião e o vício de controlar cada detalhe da vida exige treino, tipo musculação emocional. Um dia você tropeça, no outro já está mais firme, aprendendo a respeitar o tempo das coisas. O estoicismo é mestre em ensinar que não dá para ter domínio de tudo, mas sempre dá para escolher como reagir. Parece simples, mas é uma arte. Às vezes, o silêncio é o maior dos conselhos. Na dúvida, antes de entrar numa briga ou responder, alguém atravessado respira fundo e pergunta para si mesmo se aquilo vai importar daqui a um tempo. E tem hora que a melhor resposta é não responder. Já percebeu que, quando você deixa passar uma provocação sem alimentar o conflito, tudo esfria e a vida segue? Guardar rancor ou esperar que os outros mudem só prende você num ciclo sem fim. O perdão silencioso não precisa de plateia, nem de discurso. É um presente que você se dá. Do mesmo jeito, dizer não sem culpa é uma das formas mais bonitas de autocuidado. Quem aprende a fazer isso vai se livrando daquela sensação de peso nas costas e ganha espaço para respirar, de verdade. Outro ponto que faz diferença é aprender a filtrar o que você consome, tanto nas redes quanto no dia a dia. Notícias, conversas, até o tipo de humor ao seu redor afeta seu jeito de enxergar o mundo. O estoicismo sugere: seja criterioso com o que deixa entrar. Parece frescura, mas na real é como cuidar da alimentação da alma. Menos lixo, mais leveza. E quando bate aquela vontade de reclamar, tenta trocar por um pensamento construtivo, uma música boa ou simplesmente um silêncio que acalma. Ao longo do caminho, percebe-se que os hábitos antigos tentam voltar, como se quisessem provar que ainda tem espaço. Mas você já não é mais o mesmo. Cada vez que escolhe em silêncio eliminar um desses padrões, a raiz da paz se aprofunda mais. É como trocar de pele, se reinventar de dentro para fora. O processo pode até ser invisível para os outros, mas quem sente a diferença é você. 1. Coração mais tranquilo,
uma mente menos agitada, um olhar mais leve sobre a própria história. E assim, bloco a bloco, hábito a hábito, a vida vai ganhando outro tom. Não tem roteiro mágico, nem manual pronto. O segredo é continuar escolhendo. O silêncio como estratégia, não como fuga. Ele é escudo e também convite ao autoconhecimento. Ao eliminar o desnecessário, sobra espaço para a essência. A verdadeira força está na leveza e a verdadeira paz, no silêncio das pequenas revoluções que ninguém vê, mas mudam tudo por dentro. A cada hábito largado no silêncio, é como se um cômodo novo surgisse dentro de você, pronto para ser, ocupado por ideias mais leves e sentimentos mais verdadeiros. Não tem glamour nem efeito especial, só aquela sensação boa de estar em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo lá fora parece girar fora de ritmo. A comparação some, a vontade de agradar todo mundo vai perdendo espaço, e a vida se revela menos um palco e mais um quintal tranquilo, onde a autenticidade pode correr solta, sem medo de tropeçar no olhar dos outros. Com o tempo, você percebe que não precisa mais justificar cada passo. O ato de simplesmente viver, fazer escolhas sinceras e respeitar os próprios limites se torna natural, como respirar. A plateia invisível vai embora, e o palco se desmonta. O silêncio se instala confortável como cobertor velho em manhã fria, protegendo e aquecendo. É irônico como o segredo da transformação está justamente em não fazer barulho, em não querer ser notado. O ego, antes faminto por reconhecimento, vai ficando manso, satisfeito só com a leveza do próprio caminhar. O cotidiano, antes pesado de cobranças e expectativas, vai ficando mais simples. Tarefas comuns ganham um novo significado. Preparar um café, caminhar até o trabalho, ouvir uma música antiga, tudo se encaixa no tempo certo. Você aprende a apreciar o presente, sem o peso do passado nem a ansiedade pelo futuro. O estoicismo aparece aí como aquele amigo calado, que não dá conselho direto, mas muda seu jeito de ver o mundo. Fica mais fácil perceber o valor do que não precisa ser dito, a força das atitudes discretas. E se vez ou outra as velhas comparações ou o desejo de controlar tudo tentarem voltar, você já sabe. Respira fundo, observa, solta. A vida é feita de ciclos, como as estações, e cada estação pede um tipo de cuidado. Tem época de podar, de regar, de colher, e também de esperar. O segredo é não se cobrar perfeição, mas celebrar cada pequeno avanço, como quem marca os próprios passos na areia, sabendo que a maré vai vir, mas a experiência do caminho é só sua. No fim das contas, é curioso perceber como o silêncio, que parecia vazio, é justamente onde mora a plenitude. Você começa a entender o valor de falar menos e ouvir mais, de não reagir a cada estímulo, de guardar planos, até que floresçam sozinhos, firmes e fortes. Isso não é isolamento, é sabedoria prática. O estoicismo, mais do que um conjunto de frases antigas, vira bússola para decisões cotidianas, te lembrando que a verdadeira revolução acontece de dentro para fora, sem alarde. Viver eliminando hábitos desnecessários, sem fazer estardalhaço, é um presente que só você pode se dar. E a cada escolha silenciosa, a paz que parecia tão distante se aproxima, quase sussurrando no ouvido. Agora sim, a vida faz sentido. Não precisa pressa, nem espetáculo. Basta constância, humildade e a coragem de escolher. Todos os dias, o silêncio fértil das pequenas mudanças. No decorrer dessa jornada silenciosa, a mente vai aprendendo que não é preciso andar sempre na contramão do próprio desejo só para caber nas expectativas dos outros. Aquela vontade de agradar todo mundo vai se dissolvendo como açúcar no café quente, sumindo aos poucos até sobrar só o sabor real do que importa para você. Não se trata de virar alguém frio ou distante, mas de aprender a se escolher com serenidade, sem culpa, sem aquela sensação de dívida com o mundo. Quem planta esse autocuidado colhe paz, como sombra boa em dia de sol forte. As armadilhas do passado, aquelas memórias que insistem em aparecer de vez em quando, já não têm mais a mesma força. Elas viram histórias, não prisões. Cada erro, cada queda,
agora se transforma em adubo para novas escolhas. Como folhas secas virando terra fértil. É uma metáfora simples, mas diz tudo. Quem aprende a soltar o que passou, cria espaço para florescer de novo. O segredo é não alimentar as dores, mas aprender com elas e seguir em frente. O estoicismo ensina exatamente isso, sem enrolação. Valorize o presente, aceite o que foi, faça o melhor que puder com o que tem hoje. Com o tempo, você percebe que reclamar do mundo não muda nada, só desgasta. O barulho das críticas e das reclamações vira eco distante, até sumir de vez. Focar na solução, naquilo que está ao alcance das próprias mãos, é um exercício de maturidade. Troque a reclamação por ação, o lamento por movimento. Pode parecer exagero, mas pequenas atitudes silenciosas transformam a rotina. Um elogio dado sem esperar retorno, um favor feito só porque sim, um limite respeitado em silêncio. Cada gesto assim vira um tijolo a mais na construção de uma vida mais tranquila. Quando você se coloca como prioridade sem gritar isso para o mundo, os outros vão estranhar, talvez até te chamem de egoísta, mas com o tempo, aprendem a respeitar. Autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência. Quem se cuida direito consegue cuidar melhor dos outros também. No início, vai bater aquela culpa, aquele impulso de explicar, justificar, pedir desculpa por reservar tempo para si. Mas aos poucos, a necessidade de aprovação externa vai sumindo, como neblina que desaparece quando o sol esquenta. Tudo isso acontece sem alarde, no silêncio das pequenas escolhas do dia a dia. O estoicismo aparece de novo, como aquele lembrete, sutil. Não dependa da opinião dos outros para ser feliz. Firmeza e gentileza podem andar juntas. Dizer não com carinho é um jeito poderoso de afirmar a própria dignidade. É na rotina, nas decisões quase invisíveis, que se constrói uma força interior de verdade. Silêncio não é fraqueza, é maturidade. Quem aprende isso descobre um mundo inteiro dentro de si. E se bater a vontade de voltar a velhos hábitos, não se condene. Ninguém é imune às recaídas. Basta lembrar que cada dia é chance de recomeçar. O progresso é feito de avanços e tropeços. O que importa é não desistir do caminho, não perder de vista o próprio valor. O silêncio continua lá, te esperando para um novo diálogo consigo mesmo, sempre pronto para acolher, ajustar, perdoar e seguir. Assim, a jornada nunca termina. Ela se reinventa, bloco por bloco, como o roteiro de uma vida mais leve e plena. Cada dia, fica mais claro que ninguém precisa saber do seu processo de mudança para ele ser real. O segredo mora justamente em não transformar suas renúncias e escolhas em espetáculo. A vida é feita de detalhes que não aparecem no Instagram, de silêncios que só você escuta. Às vezes, só quem vive o próprio caos sabe o valor de uma paz conquistada aos poucos, sem plateia, só com a cumplicidade do espelho. O barulho do mundo pode até tentar invadir, mas quem aprende a ouvir o próprio silêncio já não se abala com qualquer tempestade. O mais interessante é que, quando você abandona o hábito de justificar cada passo, a energia antes gasta explicando. Tudo se transforma em força para agir. É como se, de repente, sobrasse espaço na agenda mental para cuidar do que realmente importa. A liberdade de não precisar convencer ninguém é uma conquista que só quem já se desgastou tentando agradar entende. O peso das cobranças desaparece e o caminho vai ficando mais leve, aberto para novas possibilidades e ideias. Tem dias em que a tentação de buscar reconhecimento volta, ainda que de mansinho. A vontade de ouvir um elogio, de receber um agradecimento. Mas agora, com um olhar mais maduro, fica fácil perceber que o melhor aplauso é aquele que você se dá no silêncio, quando deita a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Os estoicos estavam certos. Fazer o bem pelo valor da ação, não pela aprovação. Cada vez que você age assim, a vida te devolve em forma de serenidade. O tempo também ensina que controlar tudo é impossível, e insistir nisso só gera frustração. É como querer desenhar o vento com as mãos. Aprender a soltar, a deixar a vida fluir um pouco mais, é uma lição valiosa. Epicteto dizia que a gente só controla o que sente e faz, o resto é cenário.
Mudar essa chave é difícil, mas libertador. Você troca ansiedade por adaptação, raiva por música, controle por confiança. O inesperado deixa de ser inimigo e passa a ser só parte do caminho. Quando bate a vontade de opinar em tudo, principalmente nas redes sociais, experimenta só observar. O silêncio, nesse momento, é mais valioso do que 1000 argumentos. Guardar. Julgamento é um sinal de humildade rara. Perceber que nem sempre precisa ter resposta, nem sempre precisa corrigir o mundo. A energia que sobra pode ser usada para crescer, para aprender, para cuidar do próprio universo. A opinião mais importante é a que você constrói sobre si mesmo, no diálogo interno que ninguém escuta. No final das contas, eliminar rancores, deixar de absorver dores alheias, filtrar notícias, abandonar a reclamação constante e se colocar como prioridade vão se tornando hábitos automáticos. Não é arrogância nem isolamento, é maturidade. Cada um desses passos silenciosos constrói um alicerce para a paz que você sempre buscou. E à medida que o tempo passa, fica claro. Viver de verdade é escolher todos os dias o silêncio fértil das pequenas transformações. Quando a gente percebe, começa a dar mais valor para essas pequenas conquistas diárias, quase invisíveis, mas que fazem toda a diferença na caminhada. O segredo, na real, é não esperar por grandes revoluções, mas reconhecer os avanços miúdos. Um pensamento negativo que você deixou para lá, uma comparação que não te feriu, uma resposta atravessada, que ficou presa na garganta e não virou discussão. O estoicismo ensina isso sem alarde. O progresso se faz de escolhas discretas, feitas no anonimato do cotidiano, e é aí que mora a verdadeira força. É curioso como, depois de um tempo praticando esse silêncio interior, você começa a se perguntar por que já carregou tanto peso que não era seu. Dá até uma certa ironia pensar em quantas vezes você quis agradar quem nem estava prestando atenção ou segurou a língua para não desapontar gente que nunca faria o mesmo por você. O silêncio aos poucos vai varrendo esse lixo emocional, como o vento que limpa o terreiro ao final da tarde. O resultado é uma sensação de limpeza interna, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Quando você deixa de justificar suas escolhas, nota que muita coisa que parecia essencial era só distração. O tempo rende mais, a vida se encaixa. Melhor. Falar pouco sobre planos é como proteger semente de planta. Deixa germinar escondido, longe do olho gordo, da cobrança, do excesso de expectativa. Os resultados, quando vêm, surpreendem até você. É o silêncio trabalhando a seu favor, criando raízes onde antes só tinha ansiedade. E, falando em ansiedade, uma das grandes viradas é perceber que nem tudo depende do seu controle. O imprevisto, antes visto como inimigo, vira parte da paisagem. Quando você entende que não está aqui para segurar o mundo nos braços, começa a soltar, relaxar, confiar. É aí que mora a liberdade, na leveza de aceitar o fluxo, de responder ao que a vida traz sem resistência exagerada. O estoicismo aponta esse caminho o tempo inteiro, lembrando que serenidade é arma de gente forte. As reclamações diárias, antes tão comuns, vão ficando raras. No lugar do desabafo, entra a gratidão pelas pequenas coisas. Um café quente, um bom dia sincero, um banho demorado depois de um dia difícil. A perspectiva muda e aquilo que antes era motivo de lamento, agora vira motivo para sorrir. Não é que os problemas sumiram, mas a forma de lidar mudou. Você escolhe o que merece atenção e aprende a deixar o resto escorrer, como água que não se prende nas mãos. No fim das contas, cada escolha silenciosa é uma semente plantada. Algumas demoram para brotar, outras crescem rápido. O importante é não parar de cultivar. O segredo está menos no resultado e mais no processo. É nessa caminhada sem pressa e sem plateia que a paz vira companheira de verdade. E quando você olha para trás, percebe que tudo começou ali, naquele instante simples em que decidiu eliminar, em silêncio, aquilo que já não servia mais. A rotina vai se moldando diferente, como se a vida mudasse de cor, mesmo que nada fora. Pareça ter mudado.
A cada hábito ruim que some sem alarde, o espaço dentro de você se amplia e cabe mais tranquilidade, mais confiança, mais amor próprio. O costume de viver esperando aplauso se dissolve igual sal na água e, de repente, a necessidade de plateia simplesmente some. Fica só você, seus propósitos e a sensação de estar mais inteiro, mais presente, mais real. E aí que você nota como o silêncio também ensina, sem precisar abrir a boca. Quando surge aquele impulso de voltar atrás, de se justificar, de pedir licença para existir, lembra do caminho já percorrido. O estoicismo aparece outra vez como uma vela acesa no escuro. Cada decisão de hoje ilumina um pouco mais a estrada. O segredo está em não se apressar, nem se exigir demais, mas celebrar cada vitória, mesmo que ninguém a veja. O barulho do mundo continua, as cobranças não somem, mas o jeito de lidar com tudo isso se transforma profundamente. Não é que as dificuldades desaparecem, mas elas deixam de ser monstros à espreita e viram só parte do cenário, feito nuvens, passageiras no céu de tarde. Com menos pressa e mais silêncio, cada problema ganha um tamanho menor, e a paz não depende do mundo estar perfeito. Isso é liberdade. Não esperar condições ideais para ser feliz, mas aprender a saborear a imperfeição, como quem aprende a gostar da chuva porque ela faz a planta crescer. Talvez um dia você perceba que os velhos hábitos tentam se infiltrar de novo, como erva daninha depois da chuva. Mas agora, com raízes mais firmes, fica mais fácil arrancar esses incômodos sem muito drama. O segredo está em não brigar com o passado, mas usá-lo como adubo para um presente mais leve. É uma dança silenciosa. Ora cede, ora resiste, mas nunca se abandona. Os ensinamentos de estoicismo racional vão brotando devagar, feito semente lançada em solo fértil. Cada eliminação de hábito nocivo se soma como tijolo na construção de um caráter mais forte, mais estável, menos dependente da aprovação alheia. E a cada passo, a certeza cresce. O silêncio é cúmplice, não castigo. Ele guarda os segredos das verdadeiras transformações. No fundo, viver em paz é aprender a se ouvir, a se respeitar e a eliminar tudo o que não faz mais sentido, mesmo que só você perceba o quanto isso custa. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser honesto com a própria história, celebrar o caminho e entender que, às vezes, o maior gesto de amor próprio é silenciar o que te pesa e valorizar o que te faz florescer. Com o passar do tempo, você se dá conta de que eliminar hábitos em silêncio é um processo que pede paciência, tipo cultivar uma horta. Primeiro arranca as ervas daninhas, depois cuida da terra, espera o tempo certo de plantar. Ninguém colhe fruto de um dia para o outro. Cada escolha discreta, cada renúncia feita sem precisar anunciar, fortalece as raízes da sua tranquilidade. É engraçado como o mundo valoriza barulho e pressa, mas o que realmente transforma vem devagar, quase como quem não quer nada, nas pequenas rotinas do dia a dia. Tem horas que a mente tenta sabotar, trazendo de volta velhas comparações ou a vontade de buscar reconhecimento. Nessas horas, vale lembrar que o valor da sua caminhada não está no aplauso, mas no passo firme. O silêncio vira escudo e também abrigo, protegendo você do excesso de opinião dos outros. Quando aparece aquele impulso de contar planos ou pedir validação, respira fundo, foca no presente e segue. O estoicismo, com toda a sua sabedoria, ensina a manter os olhos no que realmente importa, suas ações, sua paz, seu ritmo. A leveza começa a fazer parte do cotidiano. Pequenas alegrias ganham espaço, onde antes só havia preocupação. É o cheiro do café, o sorriso de um amigo, o pôr do sol visto da janela, detalhes que antes passavam batido no corre-corre dos dias barulhentos. Eliminar o hábito de reclamar e de absorver energia negativa dos outros abre espaço para gratidão. E quem cultiva gratidão vai, sem perceber, se tornando mais resiliente, mais forte, mais capaz de enfrentar os altos e baixos com o coração tranquilo. Ao trocar o peso das expectativas pelo prazer da presença, você descobre o sabor real da liberdade. Não é que as críticas desaparecem,
nem que as dificuldades deixam de existir. O que muda é o seu jeito de navegar. Os dias turbulentos ainda vêm, mas já não abalam tanto. Você se firma em si mesmo, igual árvore que já passou por muitos ventos e aprendeu a balançar sem quebrar. Cada hábito ruim que vai embora é uma poda necessária, uma forma de dar espaço para o novo brotar. Aos poucos, o medo de desapontar se transforma em coragem para ser autêntico. Não se trata de desafiar o mundo, mas de se alinhar com o próprio coração. Dizer não deixa de ser peso e passa a ser alívio, um suspiro de liberdade. Não é egoísmo, é respeito próprio. E quem respeita a si mesmo, inevitavelmente, acaba sendo respeitado pelos outros, até por quem não entende o seu silêncio. O estoicismo mostra que a verdadeira grandeza está em saber o próprio valor sem precisar provar nada para ninguém. Nois. Fundo, tudo que é essencial floresce no silêncio. A transformação real acontece nas escolhas diárias, nos gestos que ninguém vê, nas pequenas batalhas vencidas dentro da própria cabeça. Quando você se dá esse presente de eliminar em segredo tudo o que não serve mais, descobre um mundo novo. E é aí que a paz se instala, sem pedir licença, só ocupando o espaço deixado pelo barulho que ficou para trás. No decorrer dos dias você percebe que a mudança verdadeira é igual vento suave, que chega sem anúncio, mas refresca tudo por dentro. A pressa em querer resultado rápido vai cedendo espaço para uma confiança tranquila de que, aos poucos, tudo se encaixa. O silêncio vira aliado, porque ele não cobra, não apressa, só acompanha. É engraçado como, depois que você experimenta viver assim, fica difícil querer voltar para o barulho antigo. A serenidade ganha morada dentro de você e, de repente, parece que até o tempo passa mais devagar. Quando as recaídas aparecem, porque sim, elas aparecem, não vale se julgar com dureza. A mente gosta de repetir caminhos antigos, mas agora você já conhece as saídas. Tropeçou? Tudo bem. Respira, ajusta o passo e segue. O importante é não perder de vista o aprendizado de cada tropeço, porque é isso que fortalece a caminhada. O estoicismo ensina que até nas quedas mora uma lição, e que não existe crescimento sem desafio. A paciência consigo mesmo é um dos maiores sinais de força. Às vezes a vontade de voltar a falar demais, justificar cada gesto ou buscar reconhecimento surge do nada, feito trovão em céu claro. Nessas horas, vale lembrar que o segredo da paz está em manter o foco no essencial. O silêncio é uma escolha diária, feita de pequenas decisões que se acumulam e, quando você menos espera, viram uma muralha contra o caos. A disciplina de calar, de não reagir a cada estímulo, é um treino constante, mas que recompensa com uma liberdade silenciosa. Os dias difíceis chegam, batem na porta, entram sem pedir licença. Mas agora, com os hábitos antigos enfraquecidos, você já não se deixa levar pelo drama. É como se uma parte sua assistisse a cena de longe, com um olhar mais sábio, mais calmo. O passado, com todas as suas dores, perde o poder de te paralisar. O futuro não assusta tanto. E o presente se torna o único tempo que realmente importa. É no agora que o silêncio age, trazendo clareza e serenidade. O mundo pode continuar agitado, com gente opinando, criticando, reclamando de tudo. Mas dentro de você, o silêncio vai se tornando um jardim protegido. Você aprende a escolher o que entra, o que fica, o que vai embora. As opiniões alheias já não têm mais o mesmo peso, nem as expectativas externas te roubam o sono. A autoconfiança cresce devagar como raiz de árvore forte, e a cada dia você se sente mais firme no próprio solo. E se alguém perguntar qual o segredo dessa mudança, talvez nem saiba explicar direito. Não tem fórmula mágica, nem manual. Só a prática paciente de eliminar o que pesa, cultivar o que importa e confiar no tempo das próprias sementes. O estoicismo racional segue junto, sutil, ensinando a cada dia que, muitas vezes, a resposta mais poderosa está no silêncio. Assim, a vida se faz menos barulhenta e muito mais autêntica. À medida que você vai eliminando hábitos que não servem mais, sem alarde,
percebe que a transformação se instala quase sem pedir licença. É um processo interno, silencioso, que não depende do olhar de fora. O curioso é que, quando menos espera, outras pessoas começam a notar uma leveza diferente no seu jeito, um brilho sereno no olhar, mesmo que você não tenha dito nada. Essa energia calma vai irradiando, contagiando o ambiente ao redor. É como se o silêncio, antes só seu, começasse a inspirar quem convive contigo. Não é preciso palavras, a presença já fala muito. Sabe aquele velho medo de desapontar os outros? Aos poucos ele perde a força. O respeito próprio vai ocupando esse espaço, e a necessidade de explicar cada decisão simplesmente desaparece. Cada não dito com verdade se transforma em sim para si mesmo, como quem rega uma planta e vê o verde renascer. É nesse ponto que o estoicismo se revela mais prático do que nunca. Você aprende que não precisa ser unanimidade, só precisa ser honesto com seus próprios valores. Isso traz uma tranquilidade que não depende de aprovação externa. Quando o passado insiste em bater a porta, não é mais recebido como um visitante inconveniente, mas como um velho conhecido que não assusta. As memórias deixam de ser corrente, passam a ser degraus. Cada erro, cada arrependimento vira ensinamento. O segredo é não se apegar ao que já passou, mas usar a experiência para caminhar mais leve. Não há necessidade de se torturar pelo que ficou para trás. O silêncio aqui não é esconderijo, é abrigo. Um lugar seguro onde se pode aprender e seguir adiante. Com o tempo, reclamar perde a graça. Ao invés disso, a mente busca solução, busca adaptação. É um exercício de criatividade quase infantil. Se a porta fecha, abre-se uma janela. Se o dia pesa, inventa-se uma pequena alegria. A maturidade se apresenta justamente nesse improviso silencioso, onde a reclamação dá lugar à ação e a paz se constrói em cima das próprias escolhas. O estoicismo racional surge como um guia invisível, lembrando que a realidade é feita menos dos fatos e mais da forma como você enxerga e reage a eles. Viver para agradar os outros deixa de ser prioridade e a própria companhia se torna suficiente. Descobrir o prazer de estar consigo mesmo, de não precisar se explicar, de não esperar reconhecimento, é uma liberdade rara. O silêncio, então, é celebrativo. Ele transforma solidão em solitude, diferença em autenticidade. Aos poucos, a necessidade de mostrar, provar ou competir se desfaz como neblina. O que fica é um sentimento de pertencimento a si mesmo, uma força tranquila que não depende de plateia. No fim de cada dia, ao olhar para trás, você percebe que a verdadeira paz nunca esteve nas coisas grandes ou nas palavras altas, mas nos pequenos atos silenciosos. Um limite respeitado, um rancor deixado para trás, uma comparação evitada. Tudo isso se soma e a vida vai ficando mais leve, mais justa, mais sua. É nesse território calmo, longe do ruído, que floresce a felicidade discreta, feita de detalhes e de escolhas honestas, bloco após bloco. O dia a dia então vai se desenhando diferente, com uma paleta de cores mais suave e ritmos mais lentos. Você aprende a valorizar o silêncio, não como ausência, mas como território fértil, onde as melhores ideias e decisões brotam sem esforço. A paz interior deixa de ser uma meta distante e passa a ser uma experiência cotidiana, tão presente quanto o cheiro do café ou o vento na janela. Cada escolha silenciosa parece abrir espaço para a vida respirar, como se você trocasse o peso por leveza em pequenas doses diárias. O interessante é notar como a opinião alheia vai perdendo importância, até parecer ruído de fundo, igual chuva leve que bate no telhado sem te impedir de dormir. A voz do mundo fica mais baixa, e em contrapartida a sua própria voz interna ganha força. Essa transição não acontece de uma vez, mas aos poucos, a cada vez que você decide não explicar, não se comparar, não buscar reconhecimento fora. O estoicismo, nesses momentos, vira companheiro constante, quase uma intuição que te sopra no ouvido para seguir firme, mesmo no silêncio. A convivência com os outros também muda. Você para de esperar que as pessoas entendam cada detalhe do seu processo e aceita
que nem todo mundo vai compreender o que te faz bem. A busca por aprovação vai cedendo lugar ao respeito mútuo, e até as relações ganham um tom mais verdadeiro, mais livre de cobranças e mal-entendidos. O silêncio se transforma em elo, não em barreira, e os vínculos que ficam são aqueles que respeitam sua essência. Cada novo hábito saudável parece uma conquista pequena, mas é na soma deles que a vida realmente muda de direção. Diminuir o consumo de notícias negativas, reservar um tempo para si, não se envolver nas dores alheias além do necessário, focar no que pode controlar, tudo isso vai criando uma rotina mais leve, mais gostosa de viver. O barulho externo, que antes parecia incontrolável, agora é só um fundo distante. O foco vira aquilo que é essencial, e o resto passa a ser só cenário, não mais protagonista. Quando bate saudade do tempo em que tudo era correria e exposição, vale lembrar do que se ganhou nesse silêncio. Um olhar mais calmo, menos pressa, mais clareza para decidir, mais coragem para dizer não. O estoicismo aparece novamente como um velho amigo, mostrando que o verdadeiro poder está na capacidade de escolher como reagir, de decidir o que entra e o que fica de fora. A vida se torna menos sobre impressionar e mais sobre ser autêntico, menos sobre conquistar o mundo e mais sobre conquistar a si mesmo. Por fim, ao fechar mais um bloco dessa jornada, você sente que a tranquilidade construída silenciosamente é a melhor recompensa. Não é preciso holofotes nem discursos longos. Basta o silêncio confortável das noites tranquilas e a satisfação sincera de estar cada dia eliminando um pouco mais do que não serve. Assim, a vida se reinventa, discreta, mas profundamente transformada pelo poder das pequenas mudanças, feitas sem barulho. Seguindo nessa trilha silenciosa, os dias vão ficando menos sobre provar algo e mais sobre viver com verdade. A pressa de mostrar resultado some e a vontade de experimentar a jornada cresce. O segredo já não é guardar tudo para si por medo, mas por escolha madura, como quem protege uma chama pequena do vento até que ela cresça. Você entende que nem toda vitória precisa ser contada, nem toda dor precisa ser exposta. Assim, a vida vai se tornando um espaço seguro, onde se pode errar, acertar, recomeçar, tudo em paz, sem a necessidade de testemunhas. Nesse ritmo, até os tropeços ganham outro significado. Errar deixa de ser motivo de vergonha e vira aprendizado. O medo do julgamento esfria e a autocompaixão floresce. A cada pequeno passo, a certeza aumenta de que a força está no recomeço, não na perfeição. O estoicismo te lembra que aceitar o que não pode ser mudado é tão importante quanto agir sobre o que está ao alcance das mãos. E aos poucos, o coração aprende a descansar no que depende só de você. Se antes parecia impossível ficar um dia sem reclamar, agora cada vez que você segura uma crítica ou transforma uma queixa em ação, sente orgulho do próprio esforço. Não é que os problemas sumiram, mas você mudou o filtro. A beleza dos momentos aparece justamente na simplicidade. No banho demorado depois do trabalho, na risada de quem gosta, no café partilhado sem pressa. O barulho do mundo ainda existe, mas você aprende a regular o volume. As velhas pressões, para agradar os outros, já não te conduzem mais. Quando chega o convite para se anular em nome da aprovação, você sorri de lado, agradece e escolhe a si mesmo. O respeito pelos próprios limites vira prioridade e a vida se desenha mais leve, menos dependente do olhar de fora. O silêncio das decisões internas vai criando raízes profundas e cada não dado sem peso vira um sim para a saúde mental e emocional. Com o tempo, o passado vai ficando no lugar dele sem roubar espaço do presente. A culpa perde o brilho e a aceitação toma conta. O estoicismo mostra que todo erro tem um ensinamento e que se prender a memórias ruins é como tentar remar, com a âncora jogada. Libertar-se é entender que cada capítulo vivido, por mais difícil, contribuiu para sua força de agora. O silêncio ajuda a curar, ensina a ouvir e a deixar ir o que não serve mais. Na soma desses gestos discretos, você
Percebe que não é só a rotina que muda, mas também o jeito de olhar para a vida. O que antes era urgente agora pode esperar. O que era motivo de estresse agora é só detalhe. Os dias ganham um sabor novo, mais doce e menos ansioso. O segredo do equilíbrio se revela nas atitudes que ninguém vê, no compromisso silencioso de cuidar de si mesmo a cada novo amanhecer. Aos poucos, o silêncio vira companheiro fiel, desses que não cobram presença, mas também não deixam você sozinho. Ele ensina a olhar para dentro, entender a própria bagunça sem precisar de explicação para ninguém. Quando o mundo insiste em ser barulhento, você já aprendeu a abaixar o volume das vozes externas e dar mais ouvidos ao que sente de verdade. O tempo passa, e aquele desejo antigo de ser compreendido perde espaço para a vontade de se compreender. A liberdade cresce no silêncio e floresce na honestidade consigo mesmo. No começo, parece difícil abrir mão de certos hábitos, quase como desapegar de um velho casaco que já não serve, mas ainda traz um conforto conhecido. Mas o corpo e a mente logo agradecem o espaço novo. Você começa a sentir com clareza a diferença entre carregar o peso dos outros e assumir só aquilo que realmente faz sentido para sua história. O estoicismo vai se tornando natural, quase automático, sempre te lembrando que paz se constrói, dentro, não fora. E que o segredo não está em ter todas as respostas, mas em cultivar perguntas melhores. Aos poucos, falar menos sobre os planos e mais sobre os processos vira regra de ouro. Você percebe que compartilhar demais drena energia, e guardar ideias até estarem maduras é como proteger uma planta frágil da ventania. O entusiasmo não se perde, só muda de direção. Agora a empolgação vai para dentro, alimenta a disciplina, e quando o fruto aparece, ele é mais doce, porque nasceu do cuidado silencioso. Ninguém precisa saber cada passo, só você sente o valor da própria trajetória. O barulho das redes sociais, das notícias e das opiniões sempre vai existir, mas a escolha de se preservar passa a ser prioridade. Seguir menos perfis tóxicos, filtrar o que entra na mente, é autocuidado de verdade. A paz não é a ausência de conflitos, mas sim a habilidade de proteger sua essência, mesmo quando tudo ao redor parece querer tirar seu foco. No silêncio, você treina o olhar para ver beleza no que é simples, valor no que é discreto, sentido no que é invisível aos olhos apressados. Nesse processo, fica claro que reclamar não resolve e reviver mágoas só atrasa. Melhor trocar o desabafo constante por ações concretas, trocar o lamento pelo movimento. Cada escolha, assim, é um degrau a mais na escada da tranquilidade. A energia, antes dispersa em preocupação, começa a se concentrar no que pode ser transformado. O estoicismo racional ensina a canalizar esse poder silencioso, e ao fazer isso, o mundo interno ganha ordem mesmo quando o externo parece caótico. No balanço final, você entende que a vida verdadeira não acontece nas declarações públicas, mas nas resoluções silenciosas. Eliminar um hábito negativo sem anúncio é como fechar uma janela por onde entrava vento frio. Aos poucos, o ambiente inteiro esquenta, a alma encontra aconchego e a rotina ganha significado novo. O silêncio vira lar, e o ruído do mundo já não incomoda tanto quanto antes. Caminhando nesse ritmo sereno, o coração vai encontrando abrigo no próprio peito, sem depender de cenário perfeito ou companhia constante. Você percebe que pode estar rodeado de gente e ainda assim ser fiel ao próprio silêncio, fiel ao compromisso de não se abandonar mais. O mundo cobra pressa, mas quem aprende a andar devagar, escolhendo o passo, encontra beleza no trajeto. A vida, enfim, deixa de ser corrida de obstáculos e vira travessia, onde cada parada é aprendizado, cada tropeço é convite para cuidar melhor do próprio caminho. Os pequenos gestos do cotidiano passam a ter outro significado. Um olhar demorado para o céu, um tempo extra no banho, o café saboreado sem pressa, tudo vira ritual de cuidado. A rotina, que antes parecia monótona, revela camadas de profundidade que só quem silencia descobre. O estoicismo ensina que felicidade está mais na qualidade da presença
do que na quantidade de conquistas. Aprender a desacelerar, a não buscar aprovação em tudo, é dar espaço para a voz interior se manifestar. Mesmo quando o velho hábito de justificar tenta voltar, agora já não encontra tanta abertura. Os outros podem até estranhar seu jeito, mais reservado, sua falta de urgência em agradar, mas isso deixa de ser problema. Respeitar a si mesmo passa a ser natural, e até as cobranças externas perdem a força. Cada limite estabelecido em silêncio vira uma ponte para dentro de si, um caminho pavimentado com escolhas firmes e compassivas. O silêncio deixa de ser muro e se torna passagem, convite para um encontro mais profundo consigo mesmo. O passado, vez ou outra, aparece para testar sua firmeza. Mas ao invés de te prender, serve de lembrete. Você já foi mais pesado, já carregou dores desnecessárias, já se perdeu para agradar. Agora, a bagagem vai mais leve, cheia só do essencial. O estoicismo lembra que cada queda fortalece, cada desapego liberta. E no fundo, você se sente mais inteiro, menos refém das expectativas, mais dono do próprio tempo. Quando surge o impulso de reclamar ou de se comparar, o hábito silencioso de respirar fundo e focar no presente se impõe. A mente vai aprendendo, devagar, a não dar palco para pensamentos que não trazem paz. Cada dia é treino. Cada escolha é tijolo novo nessa casa interna que você constrói com paciência e gentileza. Não tem mágica, só constância. E isso pouco a pouco vira força. O silêncio vira sabedoria. E a vida por fim se mostra generosa para quem aprende a ouvir mais e falar menos. Não precisa de rituais grandiosos para marcar o progresso, só o contentamento de saber que, em cada bloco dessa caminhada, você está mais perto do que sempre buscou, uma paz firme, silenciosa, que ninguém pode tirar. Conforme o tempo vai passando, fica mais evidente que o segredo de uma vida bem vivida não está nos grandes gestos, mas nos detalhes cultivados em silêncio. O cotidiano deixa de ser uma lista interminável de tarefas e vira uma colcha de pequenos momentos de presença. O sorriso espontâneo, o não dito com calma, o olhar gentil para si mesmo no espelho, tudo isso se encaixa, tijolo por tijolo, na construção de um abrigo interno que te protege até nos dias mais turbulentos. O estoicismo vira esse manual silencioso, ensinando a valorizar a serenidade muito mais do que a aprovação dos outros. O processo de eliminar hábitos antigos também te mostra que não existe linha de chegada. Sempre vai haver algo para ajustar, um velho padrão para soltar, um pensamento para mudar. Mas, ao invés de enxergar isso como peso, você aprende a ver como oportunidade. Cada dia é chance nova de recomeçar, de fazer diferente, de se tratar melhor. A autocompaixão cresce, e com ela a disposição de seguir adiante, mesmo que a passos curtos. O silêncio acolhe as dúvidas, acomoda os medos, ensina a não brigar com o tempo. Aos poucos, o respeito próprio se fortalece a ponto de não ser mais negociável. Você não pede desculpas por priorizar a si mesmo, nem sente culpa por escolher o que faz sentido para sua jornada. As cobranças externas vão se tornando cada vez menos relevantes. Quem fica do seu lado entende. Quem não entende, segue o próprio rumo. O importante é não abrir mão daquilo que te faz respirar aliviado, mesmo que seja uma decisão solitária. O silêncio é esse abraço largo, pronto para te acolher sem exigências. As pequenas recaídas, quando acontecem, são vistas com mais gentileza. Não há espaço para autocrítica cruel, mas sim para um olhar compreensivo que entende que crescer não é linha reta. O estoicismo ensina a valorizar o processo, não o desempenho perfeito. Quando um hábito ruim volta, você não se condena. Apenas nota, acolhe e com calma escolhe de novo o caminho do silêncio, da eliminação paciente, do autocuidado. E assim, dia após dia, o terreno da mente vai ficando mais fértil, mais pronto para receber o que é bom. Outro presente dessa transformação silenciosa é descobrir que é possível ser feliz sem depender de grandes conquistas. A alegria mora nas escolhas simples, nos minutos de calma, na sensação de ser inteiro mesmo em dias comuns. O mundo pode não entender,
Pode até julgar, mas a tranquilidade interna já não se abala com esses ventos. Você se apega ao que realmente importa, desapega do que não constrói, e sem perceber vai inspirando quem está por perto a buscar o mesmo caminho, e no balanço geral, o silêncio deixa de ser ausência e se transforma em melodia. Cada bloco dessa caminhada revela uma verdade. A paz que você tanto procura não é algo que se conquista fora, mas um presente que nasce, cresce e floresce, bloco por bloco, dentro do próprio peito. O segredo nunca foi o barulho, mas a coragem de eliminar sem alarde tudo aquilo que já não serve mais. Chegar até aqui é perceber que o caminho silencioso da transformação é uma estrada sem fim, feita de descobertas diárias e escolhas corajosas. O que antes parecia impossível, eliminar velhos hábitos, abandonar comparações, viver, sem buscar aprovação, agora faz parte do seu jeito de existir. Você percebe que a serenidade conquistada não veio de grandes mudanças externas, mas das pequenas revoluções feitas longe dos holofotes. O estoicismo racional, discretamente inserido no seu dia a dia, foi como uma lanterna, iluminando as escolhas mais simples, mostrando que a força verdadeira se revela quando ninguém está olhando. Com cada hábito deixado para trás, a casa interna vai ficando mais arejada. O silêncio, que antes assustava, agora acolhe. Ele se torna a pausa necessária, um refresco para os sentidos, um solo fértil onde novas ideias e sentimentos podem brotar. O tempo parece render mais, as tarefas ficam menos pesadas, os relacionamentos se tornam mais honestos. É como se, ao se livrar do excesso, sobrasse espaço para o essencial. A autenticidade, a calma, a gentileza consigo mesmo e com o mundo. Olhando para trás, talvez você se surpreenda com o quanto já caminhou. Aquele velho eu ansioso por aprovação, aflito com opiniões e sempre pronto a se justificar, vai ficando cada vez mais distante. No lugar dele, surge alguém mais inteiro, mais tranquilo, capaz de dizer não sem culpa, de escolher o próprio caminho sem medo, de se perdoar pelas quedas e de celebrar cada pequeno passo dado. O segredo do silêncio é esse: fazer da própria jornada um lar onde só entra o que realmente nutre. Mesmo sabendo que os desafios vão continuar aparecendo, agora você se sente preparado para encarar cada um com leveza. Não existe garantia de dias sempre fáceis, mas existe a certeza de que a paz já não depende do que acontece fora. O estoicismo racional te ensinou que viver bem é, sobretudo, uma escolha. A escolha de cuidar de si mesmo, de priorizar o que tem valor, de silenciar barulhos desnecessários e caminhar ao ritmo do próprio coração. A vida, assim, ganha novo significado. Os momentos comuns se tornam preciosos, o silêncio vira refúgio, as relações se aprofundam. Cada bloco dessa caminhada mostra que a verdadeira transformação é discreta, paciente e, acima de tudo, fiel ao que você acredita. A felicidade deixa de ser uma meta distante e se transforma num estado possível aqui e agora, resultado de escolhas silenciosas feitas todos os dias. E ao fechar esse ciclo, você entende de uma vez por todas: paz não se grita, se constrói. Ela é fruto do silêncio corajoso de quem elimina o que pesa, valoriza o que nutre, aceita a imperfeição e segue, sem pressa, rumo a uma vida mais plena. E se um novo bloco dessa jornada começar amanhã, você já sabe. Basta continuar escolhendo, sem barulho, tudo aquilo que te faz viver de verdade. Se você sentiu que essas reflexões tocaram algum ponto aí dentro, não deixa esse caminho parar por aqui. Dá uma olhada na nossa playlist Sabedoria Estoica. Lá tem mais vídeos para te ajudar a fortalecer a mente, acalmar o coração e cultivar hábitos que realmente fazem sentido. Quero agradecer de coração a todos que acompanham o canal, em especial aos membros que tornam essa comunidade cada vez mais forte e acolhedora. Sua presença faz toda a diferença e é um privilégio compartilhar essa jornada silenciosa ao lado de vocês. Vamos juntos, bloco a bloco, construindo uma vida mais leve, consciente e cheia de propósito. Te vejo no próximo vídeo.